Outro mapa que é interessante, respondendo algumas questões que haviam chegado, sobre o atentado a Donald Trump, a corrida eleitoral americana e o mapa de Kamala Harris, né? Como é que fica aí o potencial para cada um, as condições de cada um nesse momento, né? Se estimava que Donald Trump poderia ter um roubo assim de crescimento, né, por conta do atentado que machucou a orelha e tudo. Aliás, e ele não teve esse grande crescimento, ele só teve uma evidência mundial muito grande, mas nas pesquisas parece que não teve uma alteração significativa, e Kamala Harris, ao ser efetivada como candidata, né, ela está praticamente igualada assim em vários estados, né? Então a coisa ainda está meio incógnita. Agora, olha que coisa curiosa. Já falei aí em outros posts, em outras redes sociais, sobre o trânsito de Marte e Urano em cima do mapa do Donald Trump. Está aqui, ó, a conjunção de Marte e Urano que ocorreu, né, no dia do atentado. No momento do atentado, a conjunção ocorreu bem no meio do céu. Já estava ocorrendo, né? Marte estava em 24 graus e Urano em 26, já é a conjunção em andamento, e ambos em cima do meio do céu, da figura pública, da reputação, da evidência, né? Das evidenciações, dos locais altos, né? Dos locais como púlpitos, palanques e coisas assim. Ele estava no local alto, e isso aconteceu realizando uma quadratura, esse aspecto de 90 graus, que é tenso a beça, que é perigoso, né? Ainda mais com Marte. Tudo com Marte acaba, quando é tenso, fica meio perigoso. E fazendo uma quadratura com Marte e com o ascendente dele. Ele leva um tiro na orelha, o sangue, que é vermelho, que é Marte, espirra no rosto, né? Que o rosto é ascendente. Essas analogias são incríveis, né? No dia que aconteceu, eu até cheguei a escrever um artiguinho explicando ali o que estaria relacionado com isso, né? Que não é uma previsão póstuma, né? Não é uma previsão sobre uma coisa que já aconteceu. A gente analisar o que está relacionado com a coisa que aconteceu para a gente entender melhor o que está rolando. Isso aqui no mapa do Trump que está assim, bombando de visibilidade. Aí você fala assim, então quer dizer que o Trump será eleito presidente? Isso aí, eu vou repetir, isso ainda é uma incógnita. A gente precisa fazer, eu vou fazer um trabalho sobre isso mais acurado, né? Ainda o que a gente está fazendo aqui não é acurado o suficiente, é só para a gente entender as circunstâncias atuais, mas assim, o fato de ele estar com essa visibilidade, estar com Júpiter na casa 10, que costuma elevar muito prestígio, fama, notoriedade, está no mapa de muita gente que conquista glórias e tudo, né? Mas não necessariamente significa que só por causa disso vai se tornar presidente outra vez, mas significa uma coisa que já está ocorrendo. Ele está ganhando uma notoriedade monstro por conta do atentado, né? Por conta de se candidatar e por conta do atentado. Então, a visibilidade ficou enorme, do mesmo jeito que ficaria um participante de um Big Brother, de um programa Big Brother, né? Mesmo os participantes que não ganham. Tá? Popularidade é coisa jupiteriana. Popularidade por conta de simpatia é coisa jupiteriana. Popularidade por conta de carisma é coisa jupiteriana. Agora, popularidade, que assim, eu nem chamaria de popularidade, mas notoriedade, por conta de alguma coisa radical, intensa, quebradeira e tal, isso é Urano, às vezes é Plutão, mas mexendo com o meio do céu. Está aqui, está acontecendo aqui. Tá? Isso no mapa do Trump na época do atentado dele. A Kamala Harris tem aqui, no dia 21 de julho, eu calculei aqui quando o Joe Biden fez a renúncia, entre aspas, dele, né? Ele saiu da corrida eleitoral e abriu caminho para a Kamala Harris. Ela começou a ligar para todo mundo do Partido Democrata, aí começou a se firmar e acabou se firmando. Começou a acontecer no dia 21 de julho. Tá? Ela está com Saturno na casa 10, essa coisa da evidência, da fama, da notoriedade, do cargo, da respeitabilidade, reputação, tudo é a 10ª casa. E Saturno está transitando na 10ª casa, olha, passou isso no mapa natal da gente, essa aqui, olha, de novo, faixa verde, mapa natal da Câmara, faixa azul, os trânsitos planetários do momento, né, incidindo sobre o mapa. Isso aí é uma técnica de previsão que a gente usa até para atendimentos individuais. O Saturno na casa 10, se a gente se isolar de todas as outras coisas, sabe que em astrologuês não adianta a gente isolar uma coisa para poder explicar um evento complexo, nem um comportamento complexo tampouco.
Tá? Você não pode chegar e dizer assim, não, isso aqui no meu mapa que explica tudo isso que eu estou vivendo. Não, isso aqui sozinho, uma variável, não faz isso, por favor, cuidado com essas descrições cabais sobre uma variável indicando algo assim cuja manifestação precisa de uma convergência de muitas coisas simultâneas. Não é assim. No mapa, normalmente, a gente vê, é isso aqui associado a essa outra coisa, com essa outra coisa, e aquilo ali vai fazer sentido, aí sim, tá? Desse jeito. Mas se eu isolar, se eu fizer essa, assim, pelo menos provisório, por alguns minutos, esse isolamento de uma única variável, de um único dado, eu tenho aqui o Saturno transitando na 10ª casa da Kamala Harris, o que para muita gente, não para todos, tá? Vai representar uma evidência calcada num peso dobrado de responsabilidade. Uma figura de representação, né, com muita cobrança, um peso enorme. Não é só uma notoriedade calcada num esforço colossal para segurar as pontas de um grupo inteiro de pessoas, de um conjunto inteiro, de uma classe profissional, inclusive. Tá? E há, então, um peso maior de responsabilidades, e às vezes, no começo da fase, que já para ela já ocorreu já faz um ano, no começo da fase a gente fica até meio sem colaboração. Depois é que a gente vira o sujeito do beijamão. Né? Ela já viveu isso aqui, ó, já tem tem quase que um ano e meio, que tem um ano e pouquinho, um ano e 3 meses. Desde que o Saturno entrou aqui no meio do céu dela, ele transitou isso aqui tudo, está bem no meio, está num ponto crucial da casa dela. Isso já é outra variável, está num ponto crucial da casa dela. O que aconteceu? Biden se afasta e ela assume uma dianteira de responsabilidade, potencialmente de controle também. Potencial. E nesse ponto em que ela está, é justamente a fase que, de especialista tratado como aprendiz durante todo esse tempo aqui, ela começa a entrar na fase de beijamão. Todo mundo vem pedir bênção. Tá? Isso significa que ela será presidente? Não necessariamente. Significa que ela está ganhando a respeitabilidade por conta de esforços que começaram a se provar corretos, por conta de capacidade de assumir responsabilidades, ou porque ela é a única que pode assumir. É desse jeito que a gente funciona, e cada contexto vai ser de um jeito. Para cada ser humano que tiver essa única variável ali, vai ser de um jeito. Tem que ver qual é o contexto. Ocorre que, quando chegar as eleições norte-americanas, a Kamala Harris vai ter o Júpiter coladinho aqui no ascendente. O potencial dela de subir nas pesquisas e na votação vai aumentar escandalosamente. Enquanto que do Trump, a gente vai ter uma outra situação. Né? Aqui, ó, olha só. Isso aqui é o Trump. Vocês já devem estar vendo aí, isto é o Trump na data das eleições norte-americanas, né? No começo das apurações. Né? Ele está com o Urano retrógrado em cima, colado no meio do céu, que poderia, assim, é uma notoriedade também muito forte, só que uma notoriedade baseada em quebradeira, quebra-regras, de radicalismo e tal, o que pode ser bom por um lado, pode ser ruim por outro, mas é uma quebradeira ali, é uma pancadaria forte, né? Tá em cima do meio do céu. É o fator que está sobre um ângulo do mapa de um presidenciável, é muito relevante. Vale para o meio do céu, que é carreira e reputação, vale para ascendente, principalmente, né? Todos dois, como expressão pessoal e direcionamento de vida. Vale para os dois. Tá? Então o Trump tem esse fator aqui que é uma pancadaria no meio do céu, que é intenso pra caramba, que vai dar relevância pra caramba, mas na base de algum grau de radicalismo, que aliás radicalismo é um tema uraniano, futurismo e radicalismo, né? Agora, o da Kamala Harris, para vocês depois tirarem as próprias conclusões, o da Kamala Harris, quem está grudado num ângulo do mapa é simplesmente o grande benéfico, tá? Então, como eu disse, até aqui temos uma incógnita, vamos pesquisar um pouquinho melhor para que isso tenha que a gente possa ter uma objetividade maior nisso, mas aqui já diz, olha, Júpiter entrando em cima do ascendente, vai estar no dia da eleição retrógrado também em cima do ascendente, mas é uma notoriedade um bocado mais benéfica, meio na moda, né? As pessoas ficam na moda, do que o outro caso. Mas ainda vamos verificar se essa coisa vai ter fundamento, tá? É curioso também notar que, aqui vamos voltar para o mapa da Kamala Harris atual, né? Ela assume
candidatura, né, e começa a receber apoios bem intensos, né, mais de 100 milhões de dólares, cento e tantos milhões de dólares de investimentos na candidatura dela, justamente no momento em que ela vai assumir essa responsabilidade, ela assume a posição de figura representativa, né? Isso aqui já são os pontos iniciais que eu queria falar. Isso com base nesses dois mapas que eu estava mostrando para vocês, para Kamala Harris e para o Donald Trump.